Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Saúde Mental na Adolescência. Eu sou o David Paulino, psicólogo especializando em terapia cognitivo-comportamental. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre transtornos alimentares. E como a gente sempre começa aqui no canal, eu vou iniciar trazendo uma descrição do que são os transtornos alimentares. Os transtornos alimentares, eles vão ser o que a gente vai chamar de uma perturbação ou problemas relacionados à alimentação ou relacionados à comida. Então, vai ser aí um comportamento problemático relacionado à alimentação, que geralmente vai estar relacionado com a alteração no que o indivíduo, no que a pessoa come ou deixa de comer, e na quantidade que ela come ou que ela deixa de comer. Além de comportamentos de evitação que a pessoa usa para evitar que a comida seja absorvida por ela, pelo organismo, Então, comportamentos de vômito, de utilizar laxantes e outros parecidos. Só que um ponto importante para a gente começar falando também é que nem todo adolescente que tem ali algum comportamento problemático com a comida vai ser um adolescente que tem um transtorno alimentar. Assim como nem todo adolescente ansioso ou com sintomas de tristeza vai ser um adolescente com um transtorno de ansiedade ou com um transtorno depressivo. A diferença de um jovem que tem esse comportamento de forma natural para um adolescente que tem um transtorno de alimentação vai ser principalmente o período, ou seja, há quanto tempo que esse jovem sofre desse problema e a intensidade do prejuízo, ou seja, quais são as consequências que esse comportamento problemático com a comida, com a alimentação, está trazendo para esse adolescente. Até porque muitos adolescentes já não comem bem mesmo, já tem aí algum problema com a alimentação. Quem não conhece algum jovem que vive de burgers, batatas fritas e Coca-Cola? Se deixar, eles vivem disso, a vida inteira. Nossa, meu filho só come batata frita e coca. Será que ele tem um problema? E a gente tem aí vários tipos de transtornos alimentares. A gente tem a anorexia, a bulimia, o transtorno de pica, entre vários outros aí. A gente vai focar aqui na bulimia e na anorexia, mas enfim, é importante saber que existem vários outros transtornos ligados à alimentação, que não só a anorexia ou a bulimia. E o primeiro que a gente vai trazer aqui é a anorexia nervosa. A anorexia, ela vai ser uma busca intensa ali da pessoa pelo emagrecimento, pela magreza. É uma pessoa que tem uma imagem corporal distorcida, um medo surreal de engordar e uma restrição enorme daquilo que ela come. E claro, tudo isso vai trazer aí como consequência, um perfil extremamente magro. Então, o perfil de uma pessoa com anorexia, ele geralmente é até mais fácil de você identificar ali, caso o problema já esteja acontecendo há um tempo. Já a bulimia, ou bulimia nervosa, vai ser caracterizada por muitos comportamentos repetitivos de ingestão, de muita ingestão alimentar. Então é aquele adolescente, aquela adolescente que come compulsivamente, que tem aí um momento de, ela se esconde, corre para um lugar e come ali barras de chocolate ou muita comida, e num tempo rápido, muita comida e um curto espaço de tempo, que vai ser seguida por uma tentativa de compensar o excesso de alimentação que ela teve. Que aí no caso da bulimia é muito comum a gente ver o vômito, o uso de laxantes ou a utilização extrema de atividades físicas numa tentativa de compensar aquela quantidade de alimentação que a pessoa teve. E aí uma pergunta que a gente sempre recebe é: David, por que isso acontece? Por que alguns jovens desenvolvem esses transtornos alimentares? E aí muitas vezes, esse não é o único motivo, mas muitas vezes o transtorno alimentar ele vai ser uma forma do jovem se sentir meio que no controle sobre algo da vida dele, em um momento em que ele sente que não tem controle sobre nada. Então isso é um ponto importante. Apesar do transtorno alimentar tá focado ali na questão do quanto que uma pessoa come, deixa de comer, das tentativas de compensar a alimentação que foi feita, a gente sempre precisa se perguntar o que está por trás desse comportamento. O que esse comportamento, o que esse transtorno muitas vezes está meio que mascarando ali? Qual sofrimento emocional muitas vezes está por trás aí desse transtorno? E aí isso vai ser importante porque a gente precisa tratar o comportamento problemático com relação à comida, mas a gente também precisa lidar, a gente precisa trabalhar com esse jovem o que desencadeou isso. Sejam aí questões familiares, emocionais, enfim. Porque senão a gente vai estar somente trabalhando ali com o sintoma, mas a causa, o gatilho, muitas vezes vai continuar existindo. E aí quais vão ser
alguns sinais precoces de transtornos alimentares. Alguns adolescentes podem se tornar muito exigentes ou muito restritivos com relação a alguns alimentos. Outros podem ter aí uma perda de peso de forma muito rápida ou inesperada, ou sem uma razão ali por trás. Uma fala de infelicidade com relação ao seu corpo, que transmite uma visão negativa sobre ele, sobre a forma física, sobre uma adolescente que está sempre reclamando, tô gordo, tô gorda, sou muito magro, não sou bonito, sou feio. Um jovem que traz um medo muito grande de ganhar peso e ele diz que não tá com fome. Não tô com fome, não tô a fim de comer e tal. Pode ser um sinal de alerta também. Um jovem que começa a esconder comida, você vê que a comida, por exemplo, que ele leva pra escola tá sempre sobrando, ele não come, ou enfim, você descobre que tem alguma comida no lixo. Um adolescente que vai ter, por exemplo, dificuldades quando a família vai sair pra comer em algum lugar. Então, galera, vamos na pizzaria e tal. Não tô afim, não quero e tal. Sendo que era um jovem que curtia ir pra pizzaria, por exemplo. Ou, uma prática de atividades físicas intensas. Então, tá todos os dias na academia, vai 1, 2 vezes na academia, ou quando vai, fica ali horas e horas e horas. Então, todos esses são sinais aí de alerta. Não necessariamente de que existe aí um transtorno alimentar, mas que a gente precisa aí ligar as nossas anteninhas de alerta para, tem alguma coisa que não tá bem aqui. E procurar um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para tentar entender o que está acontecendo, com esse jovem. Não existe uma causa única que seja responsável por um transtorno alimentar. O que vai causar, na verdade, é um conjunto de fatores. Problemas familiares, questões genéticas, questões psicológicas, enfim, e outros. Mas claro que existem aí alguns fatores de risco. Por exemplo, fatores de risco psicológico. A gente vai ter uma baixa autoestima, um jovem perfeccionista, um jovem que tem dificuldade de expressar seus sentimentos, de expressar raiva, tristeza, ou uma necessidade muito grande de agradar as pessoas, de agradar os pais, de agradar a sociedade, os amigos. A gente vai ter os fatores de risco ambientais ou socioambientais, por exemplo, bullying, ou um adolescente que tem uma crença forte de que precisa atender às expectativas da família, um trauma, um divórcio, alguma situação, trouxe uma mudança brusca ali na vida do jovem. Importante isso, um modelo, por exemplo, pais ou uma pessoa que é importante para o jovem, que tem um problema com dietas, ou que está sempre buscando uma restrição alimentar, ou que tem ali um discurso problemático com relação à comida. Isso pode ser um ponto aí que está por trás, não sozinho, lembrem que não é uma coisa sozinha, mas pode estar por trás aí desse desencadear de um transtorno alimentar. E claro, os fatores biológicos, por exemplo, a própria puberdade, as mudanças físicas que ela traz, Uma adolescente, ela pode engordar muito, ganhar muita gordura, muita massa durante esse período. Ou um jovem pode ter aí o seu estirão de crescimento e ficar muito magro, com os membros maiores ali, os braços maiores do que o tronco, Essa mudança física durante esse período da puberdade acaba trazendo ali um shape, um formato de corpo que traz uma baixa autoestima para muitos adolescentes. E como esses transtornos podem ser tratados, O que a gente faz? Poxa, tem uma adolescente que tem esse problema, o que eu faço? E aí, se você tem, você já sabe disso, Os adolescentes que têm aí um problema com alimentação ou um transtorno alimentar, em geral, negam que tem um problema. Podem ser muito sensíveis a críticas, então quando os pais, o professor, ou até mesmo o terapeuta vai trabalhar, vai abordar ali o assunto, ele pode entrar numa postura de defensiva, numa postura ali de, cara, não tem problema nenhum, vocês que estão com problema comigo, vocês que acham que eu tô com problema, eu tô bem, tô ótimo. Então, tende a ter aí um comportamento mais mal-humorado, mais irritável, mais depressivo, que muitas vezes é aí um desencadeador, Esses comportamentos vêm fruto de toda a problemática que eles estão enfrentando. E assim, gente, não existe um tratamento fácil para transtorno alimentar. Não adianta a gente colocar só no psicólogo, só no psiquiatra. É um problema que precisa de um acompanhamento multiprofissional. Então é um jovem que vai precisar sim estar em terapia com um psicólogo, que vai precisar estar com um psiquiatra, muitas vezes, grande parte das vezes, sendo medicado, que vai precisar de um acompanhamento nutricional. E como os pais podem conversar com os filhos sobre esse tema? Bom, primeiro, antes de você sentar para trocar uma ideia, conversar com seu filho sobre isso, é super importante você dar uma lida sobre o assunto. Então, estudar um pouco o que é anorexia, o que é bulimia. Então, o primeiro passo é esse: estudar sobre o assunto antes de se sentar com esse jovem. Então, a primeira coisa é chegar e falar assim: filho, preciso conversar com você, Pai, mãe, tá preocupado aí com uma situação, preciso conversar com você. Respira, porque muitas vezes, só essa frase que você vai trazer já vai provocar no seu adolescente
o seguinte olhar. Que saco, mais um sermão. Ninguém merece. Então, você escuta, leva de boa, você sabe que isso é natural, tá? Mas seja firme. Sim, eu preciso conversar com você, né? Tal hora, em tal lugar. Comece com uma declaração eu. Muitas vezes a gente tem dificuldade sobre como é que a gente vai começar a abordar o assunto. E aí uma dica é você começar com o eu. Como assim? Então, filho, eu sinto que algo está incomodando você. Ou, nossa, eu estou preocupado com uma situação que eu estou percebendo que está acontecendo com você. Ou você pode trazer uma situação específica, né? Eu estou percebendo que você não está comendo mais com a gente na hora do jantar, ou que você está comendo menos, né? O que está acontecendo? Espere alguma resistência. E aí assim, pessoal, mesmo usando todas essas estratégias e tal, é comum que o adolescente se sinta violado, né? Porque, vamos pensar, ele estava escondendo muitas vezes aquilo, ninguém sabia, ou ele achava que ninguém sabia. Então quando você chega e aborda, tipo, né, eu sei o que está acontecendo, ele acaba ficando super revoltado, né? Então, espere muitas vezes comportamentos reativos, ok? Nessa conversa. E aí, assim, pessoal, respirar profundamente, né? Não levar isso pro pessoal, por mais que ele diga que te odeie, que, nossa, você é o pior pai, pior mãe do mundo, você fica enxergando coisa onde não existe. Respira, se mantenha calmo, se mantenha firme e dê prosseguimento na conversa. Escute o que ele vai te dizer. E aí um outro ponto super importante é você ouvir, né? Começa, introduz o assunto e aí o ideal para conseguir ouvir melhor é você trazer perguntas abertas. Está acontecendo alguma coisa? Né? O que está acontecendo com relação a essa questão de você não querer comer mais com a gente? O que está por trás disso? Então você trazer aí perguntas abertas que ajude ele a falar um pouco mais, né? Se sentir mais à vontade ou mais confiante para poder falar sobre o assunto. E é importante, uma vez que ele começar a falar, segure a sua fala. É comum, né, o adolescente começa a falar e a gente discorda super, e a gente já quer entrar na fala dele para trazer a nossa opinião. Nossa, filho, mas que absurdo, você tem que comer. Nossa, mas você tem um corpo lindo, maravilhoso e tal. Então, assim, num primeiro momento, é super importante a gente simplesmente sentar e ouvir. Por mais que a gente não concorde, por mais que a gente ache um absurdo o que ele tá falando, é fazer aquela cara de paisagem muitas vezes, né? Mas enfim, demonstrando preocupação, mas ouvindo primeiro, né? E é importante ouvindo por completo, porque às vezes a gente tá ali com a aparência de que tá ouvindo, mas por dentro tá ali, o que eu vou responder, o que eu vou responder? E aí depois desse momento de conversa, em que você conseguiu ouvi-lo, demonstrar que você tá preocupado, é importante que vocês façam um plano, então, a partir dali, né? Ou seja, quais serão os caminhos que vocês vão seguir para buscar uma solução ou uma saída ali para essa situação. E aí nesse ponto, é importante lembrar esse adolescente que ele não tá sozinho, que você tá ali com ele, que você vai junto com ele procurar ajuda, procurar um psiquiatra, um psicólogo, que você tá junto com ele. Essa é a mensagem que ele precisa receber. Meu pai, poxa, tá junto comigo. Por fim, se mantenha aberto. É possível que nessa primeira tentativa de conversa, o adolescente, assim, tenha ficado super resistente, não tenha falado, tenha se fechado ainda mais. E aí, pai, mãe, profissional que trabalha com adolescente, não desista. Podem ser necessários aí várias tentativas, vários momentos até que ele consiga começar ali a falar um pouco mais sobre a situação. O mais importante é você conseguir deixar claro para ele ali a mensagem de que eu estou aqui com você, eu me importo com você, eu estou junto com você nessa situação, a gente vai procurar ajuda junto. Eu tô aqui precisando, me procura, até que ele entenda e acredite, isso pode levar um tempo, mas é fundamental que essas mensagens continuem a ser transmitidas. Para mais informações, causas, sintomas e tratamento, veja os links na descrição.